eu quero refletir com vocês hoje na proposta que Jesus tem de libertar em pelo menos 4 áreas da vida. 4 áreas da vida que nós precisamos de liberdade. Às vezes, meu irmão, nós temos liberdade numa, mas não temos noutra. E Jesus, a proposta dele é que o homem seja liberto por inteiro. Por inteiro. Tá bom? Então, o Evangelho tem essa proposta de libertar o homem, pelo menos em 4 áreas. Nós vamos ver hoje quais são as 4 áreas. E nós vamos meditar nisso. Vocês vão entender, e eu gostaria que você compartilhasse esse link, mandasse para os amigos, para que as pessoas possam entender essa proposta de Jesus, para essa criação. Jesus veio criar essa nova humanidade. A humanidade é liberta. Ele diz que se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas eu quero ler um texto que se encontra em Lucas capítulo 4, versículo 18. Tá certo? Nós estamos estudando Lucas desde 2019, né? Vamos meditando a cada domingo e nós vemos a preparação para o nascimento de Jesus, o nascimento, ele adolescente. Agora nós podemos ver ele sendo batizado. E hoje, preste atenção, é a primeira mensagem de Jesus. Depois do batismo, essa é a primeira mensagem de Jesus. E olha a síntese, o conteúdo desse versículo. Dentro da mensagem toda, eu separei aqui 2 versículos, o 18 e o 19, do capítulo 4 do Evangelho de Lucas. Mas eu quero compartilhar com vocês agora, de início, o versículo 18. Vou ler com vocês. Diz assim a palavra do Senhor: o Espírito está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Os oprimidos. Nós vamos aqui explanar esse versículo. Primeiro esse versículo, versículo 18, de Lucas capítulo 4. Preste atenção às 4 áreas da vida do ser humano que Jesus espera que ele seja liberto. E a proposta de Jesus, ele diz aqui, é libertar o homem nessas 4 áreas. E eu queria que você analisasse, será que eu fui liberto nessas 4 áreas? Tá certo? Porque essa é a proposta do Evangelho, é como seja livre. Ele diz, olha, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Porque às vezes existe uma pseudo liberdade, ou seja, a pessoa é liberta numa área, mas não é noutra. Será que você é liberto nas 4 áreas que esse versículo fala? Preste atenção, eu vou aqui pegar aqui os trechos dos versículos e nós vamos meditar, tá bom? Diz o seguinte, para evangelizar os pobres. Olha, ele diz, olha, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Em algumas versões diz para libertar os pobres. Aqui é a primeira área da vida, que Jesus espera que as pessoas sejam libertas. É a liberdade social. Liberdade social. Meus irmãos, nós vivemos numa sociedade, e ele sabia que ia ser assim, uma liberdade capitalista, onde você vale o que tem, onde foram criadas as castas. Existem grupos e grupos, existem classes e classes, classes de seres superiores e classes de seres inferiores, classes que são baseadas na intelectualidade ou na posição social. A sociedade é assim, ela divide as pessoas. Preste atenção nisso. A primeira, aqui ele diz, eu vim evangelizar os pobres, porque ele quer que os pobres sejam libertos. Aqui no Nordeste, e principalmente no sertão do Nordeste, nós tivemos experiências
assim, cruéis, que era o coronelismo, onde homens mandavam, onde outros eram quase escravos ou escravos literais. Esse tempo da liberdade aconteceu e nós louvamos a Deus porque em Mossoró nós somos pioneiros em proclamar a liberdade aos escravos. Sim, pela cor da pele, mas pela classe social nós vivemos ainda uma escravidão onde os pobres não têm direito a ser libertos. Eles vivem debaixo de um tutor, de uma classe mais bem-sucedida. E Jesus veio, meu irmão, libertar as pessoas, independente das classes sociais, para que o pobre tenha o seu valor como gente. Jesus não mede as pessoas o seu sucesso social ou financeiro. Jesus mede pelo coração. E nós podemos encontrar uma passagem onde as pessoas estavam depositando ofertas, né, no templo, e homens depositavam valores enormes, e aparece uma viúva com algumas moedinhas e ela deposita. E Jesus diz: olha, aquela dali foi a maior oferta, a da viúva, que só tinha algumas moedas, ela deu tudo que tinha. Ele disse: olha, eu olho para as pessoas pelo coração e não pelas classes sociais. Tem pessoas que estão presas socialmente, elas não acham que pode ser alguém que não pode conquistar, ou que não tem valor, que não tem o valor tão grande quanto alguém que tem um carro novo, que tem uma casa boa. Jesus quer que você liberte disso. Jesus quer que você entenda que o valor está no seu ser e não no seu ter. Esse eu vim evangelizar os pobres. Jesus chega até uma colocação muito dura e diz: olha, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Ele não está falando de rico. Ele não está falando de rico que tem só dinheiro. Ele está falando naquele que é soberbo, que acha que tem mais do que o outro, que se acha muito importante porque conseguiu juntar algumas cifras a mais na sua conta bancária, que não tem entendimento que todo mundo é igual, que não permite que o que conquistou menos dinheiro tem o mesmo valor, que acredita que porque ele tem dinheiro, porque ele é mais bem sucedido socialmente, o outro não tem valor. Jesus diz a respeito dele mesmo, preste atenção, olhe como Jesus valoriza as pessoas, não pelo que elas têm, mas pelo que elas são. Ele diz assim: olha, eu vim salvar os que estão perdidos. Ele não disse: eu vim salvar os bem-sucedidos. E a respeito dele mesmo, ele diz o seguinte: olha, preste atenção que Jesus disse: eu não tenho, ou seja, o filho do homem, ele está dizendo, eu não tenho onde reclinar a cabeça. E ele nasceu numa família simples e humilde, porque ele queria que as pessoas entendessem que o valor delas não está no que elas conseguiram socialmente ou financeiramente, mas no que elas conseguem espiritualmente. Eu quero dizer para você que se acha menor, que tem síndrome de inferioridade, que se acha menos importante, que se acha menor. Eu quero dizer que você é o grande amor de Jesus. Foi por você que ele morreu. Foi por você. Não se sinta menor. Liberte-se hoje. Entenda que você tem valor tanto quanto todos os outros. Todos somos iguais aos pés da cruz. Liberdade social. Jesus não é o Deus dos ricos, ou dos bem-sucedidos, ou os que conquistaram socialmente mais coisas. Deus é o Deus dos que se dobram aos pés dele, independente de classe social. Deus te ama. Entenda isso hoje na sua vida. A segunda área da libertação que nós precisamos ter, olha, ele diz assim: enviou-me para proclamar libertação aos cativos. E aqui ele faz uma referência
aos cativeiros, como por exemplo os cativeiros babilônicos, que eram prisões políticas. Os grandes reis dominavam outros reinos e eles levavam politicamente presos jovens, intelectuais, pessoas inteligentes, mulheres jovens que podiam procriar. A segunda área, e eu acho que essa aqui é uma área muito importante, que é a libertação política do homem. E hoje, mais do que nunca, hoje nós estamos num país politizado. Estamos vivendo polos, estamos vivendo extremos políticos e pessoas estão aprisionadas. As pessoas não conseguem se libertar da prisão política. Endeusam pessoas, adoram pessoas, políticos, na sua grande maioria corruptos. Faz de políticos que são simplesmente homens falhos, deuses, que vivem nessa prisão, que não pode pensar contrário, que não pode discordar, que não pode acreditar numa parte de um projeto de um e numa parte do projeto de outro. O país, ele é polêmico hoje, ele está dividido, o país está sofrendo, porque existe um aprisionamento político. O país está polarizado politicamente. Eu louvo a Deus porque a Igreja Batista tem como um dos seus alicerces, um dos seus princípios, a separação da igreja do Estado. A Igreja Batista não se envolve politicamente. E eu acho isso importantíssimo. Nós não estamos presos a nenhum político. Nós não estamos presos a nenhuma ideologia política. Nós não fazemos campanhas político-partidárias. Nós não nos envolvemos com isso. Porque nós somos libertos e Jesus nos libertou disso. É claro que nós temos que defender, nós temos nosso posicionamento, nós temos nossos valores políticos, nós temos nossos princípios políticos, mas nós não nos polarizamos. Acabamos de orar aqui, agora há pouco, pelos nossos líderes. Não foi por um ou por outro, nós oramos pelos líderes políticos. Nós precisamos ser submissos a esse povo, porque Deus instituiu eles como liderança, e nós precisamos entender isso. Nós precisamos orar sim, pelos nossos políticos municipais, pelos nossos políticos estaduais e pelos nossos políticos federais. Nós precisamos entender que nós somos libertos, nós não estamos presos a um ou a outro, nós somos libertos politicamente desse cativeiro. E eu acho que nessa área aqui, eu vim proclamar libertação aos cativos. Ele está falando uma referência aos cativeiros babilônicos, que eram presos políticos. E eu acho que nessa área hoje, nós precisamos nos libertar. Porque existe uma cultura de ódio, existe uma cultura de polemizar. Nós não conseguimos mais unir as pessoas. O nosso país tão lindo, um povo tão belo, tão cordial, não consegue se unir em torno de um objetivo só, que é de salvar, de trabalhar, de melhorar, de apoiar uma mudança, um apoio político. Não. Nós não somos presos políticos. Nós não temos e nem defendemos posicionamentos políticos. Nós defendemos, sabe o que, meu irmão? A palavra do Senhor. Porque ela é a mais importante. Porque a esperança do povo de Deus não pode estar nas pessoas. A esperança do povo de Deus tem que estar no Senhor Jesus. Nós oramos agora, dissemos, e oramos, dizemos aqui, falamos aos pés de Jesus, que é Deus quem vai curar nossa nação. É Deus.
Nós não acreditamos que seja o poder humano, mas o poder divino. Nós não acreditamos que é um político ou um partido político. Não, nós acreditamos que é o Senhor. A Bíblia diz, olha, se o meu povo se humilhar e me buscar, e se converter dos seus caminhos maus, e orar, eu sararei a sua terra. É Ele quem vai sarar o Brasil, porque Ele não tem viés político, e um homem e uma mulher de Deus equilibrado não tem viés político. Ele pode admirar um ou outro, mas não tem viés político. Nós somos libertos desse cativeiro, dessa prisão política. Nós somos libertos. Nós temos o coração limpo para orar por um ou por outro, independente do seu pensamento, e pedir que Deus use essas pessoas. A força que a política tem hoje no Brasil está destruindo os valores bíblicos dos homens e das mulheres de Deus. Homens têm se corrompido, homens de Deus têm se corrompido por causa da força e do poder político. Uma política, muitas vezes, suja, tem corrompido os homens. Homens de Deus têm declarado A ou B como inimigos políticos. Homens de Deus entendem que nós lutamos não contra homens, mas contra principados e potestades. Nós somos aqui o povo de Deus que vai clamar, e Deus vai usar o seu poder através das pessoas para curar a nossa terra. Fique liberto hoje à noite da sua opressão, do seu cativeiro político. Se liberte, se livre disso, no nome de Jesus, porque você merece. Terceiro, para a gente partir para o final. Primeiro, nós falamos da libertação social. Segundo, da libertação política. Terceiro, ele diz assim, olha, o versículo 18 de Lucas capítulo 4. Eu vim restaurar, eu vim dar vista aos cegos. Primeiro, libertação social. Segundo, libertação política. E terceiro, libertação do existencialismo. Eu vim dar vista aos cegos. A proposta do Senhor Jesus é para que você entenda, você se veja como algo importante nesse mundo. Você entenda a razão da sua existência. Você se liberte dessa escravidão existencial sem fundamento. Por que eu estou aqui? Para onde eu vou? Por que eu ainda estou? Por que eu não fui? Esse questionamento da sua existência. Deus quer que você seja liberto hoje das suas dúvidas. Eu vim dar vista aos cegos. O Evangelho, meu irmão, além de libertar o homem socialmente, além de libertar o homem politicamente, ele liberta desse questionamento existencial. Ele faz o homem entender a sua razão de estar aqui. Sabe, as pessoas estão cegas, eu vim dar vista aos cegos, porque as pessoas estão cegas acreditando que a sua grande visão, a sua grande razão e o grande porquê da sua vida é para comprar um carro, ou comprar uma casa, ou talvez conseguir um estado social. Jesus quer que você enxergue o seu valor como filho e filha de Deus, e entenda a razão de você estar aqui, para proclamar o Evangelho, para ser instrumento de Deus nas mãos dele, para ele e por ele. Eu costumo dizer que um servo do Senhor, que uma serva do Senhor,
só consegue viver o ápice do Evangelho, só consegue viver o melhor do Evangelho, quando ele está servindo, porque ele entendeu a razão da sua existência. Quando ele está fazendo algo para o reino, quando ele está sendo instrumento nas mãos do Senhor, quando ele consegue ser uma ponte entre Deus e os homens, quando ele consegue ser alguém importante para o outro espiritualmente, quando ele consegue entender que ele não está aqui por acaso, que ele não é um erro, que a vida dele não é sem razão, ele está aqui porque Deus escolheu ele e ela para ser instrumentos, para existir de uma forma divina aqui na terra. Vista aos cegos. A Bíblia diz que, Paulo escreve aos Coríntios, diz que o diabo cegou o entendimento das pessoas para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho. As pessoas que não entendem a razão da sua vida estão cegas espiritualmente. E não vão ser felizes. E não vão encontrar a razão da vida. Mas quando você encontra a razão da sua vida está aqui. Quando você encontra a razão da sua existência aqui. Quando você consegue tirar as escamas dos olhos e enxergar a vida de forma espiritual, você consegue enxergar, sabe, as pessoas que Deus colocou para você ser instrumento nas mãos dele para alcançar essas pessoas. Quando você consegue ser instrumento de Deus para abençoar as pessoas, para orar por elas, para trazer uma palavra de esperança, para trazer renovo espiritual, para levar a palavra de salvação. Quando você consegue entender a razão da sua vida em Cristo aqui na terra, você vai encontrar a razão suficiente para levantar, mesmo diante de uma pandemia desse tamanho, e dizer: muito obrigado por mais um dia, porque eu tenho uma razão de estar aqui. Esse existencialismo fútil que o mundo vive, esse existencialismo, sabe, sem razão de ser, esse existencialismo sem um propósito. Deus tem um propósito para a sua vida, você tem um propósito para cumprir aqui nas mãos do Senhor. Deus tem algo muito especial para fazer através da sua vida, e alguém está esperando em Deus que você seja instrumento nas mãos dele. Então, eu falei aqui da liberdade, da libertação social, falei da libertação política, o segundo. O terceiro, da libertação desse existencialismo sem razão. E por último e por fim, para a gente encerrar, eu quero falar de mais uma área que Deus quer que você seja liberta. Você que está me assistindo nessa noite, ou nessa manhã, ou nessa tarde, eu não sei, agora está ao vivo, mas você que foi alcançado por esse vídeo, eu quero que você entenda mais uma coisa. A quarta e última área, provavelmente a mais importante delas, que nós encontramos nesse texto de Lucas capítulo 8, capítulo 4, versículo 18, que diz assim: para pôr em liberdade os oprimidos. Ele conclui o versículo assim: para colocar em liberdade os oprimidos. A quarta e última área é a libertação espiritual. A libertação espiritual em Cristo Jesus. Pessoas estão, sabe, presas espiritualmente, ou vivem numa vida oprimida por muitas coisas, oprimidas muitas vezes, irmãos, pelo próprio diabo, oprimido pelos seus desejos carnais, oprimida pela situação, oprimida pelo medo, oprimida pela pandemia, oprimida pelo coronavírus, oprimida pela falta de razão de viver, e espiritualmente estão presas. Eu quero dizer para você que a maior libertação que existe no ser humano é a libertação espiritual. Essa que Deus tem hoje para você e quer colocar no seu coração, em nome de Jesus. As pessoas estão espiritualmente mortas. Paulo, escrevendo aos Efésios, diz o seguinte: vós estávamos mortos em seus pecados e delitos. Sabe, as pessoas vivem numa vida oprimida, e hoje os gabinetes dos pastores estão cheios. Hoje
os pastores estão ocupados, os psicólogos estão com a lista enorme de pessoas para atender. Os psicanalistas estão com a lista enorme de pessoas para atender, porque existe uma opressão maligna no mundo, uma opressão enorme que aprisiona as pessoas. E eu quero dizer para você nessa noite, Deus fez você ouvir esse texto, Deus fez e lhe trouxe para assistir esse vídeo, porque Ele quer te libertar espiritualmente. Eu quero dizer uma coisa para você que está se sentindo oprimido por essa pandemia. Você que está confuso, você que está triste, você que está, com depressão. Eu quero dizer uma coisa para você, você tem que entender uma coisa. Deus não precisa do coronavírus para levar você de volta, para tirar você aqui da terra, para colher a sua vida. Não! Você está aqui porque Deus permite e vai estar aqui até o dia que Deus quiser. Ele está no controle absoluto da sua vida. Entenda isso, porque se você entender isso, você vai entender que você foi liberto dessa prisão. Você que vive espiritualmente preso com as forças do inimigo, eu quero dizer para você que está me assistindo aqui, olhe, Deus convocou você para a libertação, para você viver a liberdade, para você entender que a vida é maravilhosa e linda, a cada dia da sua vida. Tem pessoas que me disseram, eu ouvi esses dias, pessoas que dizem, não tenho nem para que me levantar da cama, porque eu não saio para canto nenhum mais, eu estou com medo dentro de casa. Talvez seja justo você ficar em casa. Se você faz parte do grupo de risco, não sai mesmo não. Mas isso não significa que você viva uma vida de opressão. Você pode, ser instrumento de Deus para muitas pessoas. Pega seu telefone, liga para alguém, separa uns versículos na sua Bíblia, eu liguei para ler uns versículos para você, lê uns salmos para umas pessoas, para os amigos, diga, olha, Deus mandou eu ler esse versículo para você, você vai entender que você tem razão suficiente para levantar da cama, tomar o seu banho e dizer, Senhor, muito obrigado por mais um dia maravilhoso que o Senhor me dá, mesmo dentro da pandemia, mesmo dentro das restrições de locomoção, mesmo trancado dentro de casa, você vai entender que você está liberto, porque quem libertou você foi Cristo Jesus. Liberdade espiritual. Tem pessoas que estão angustiadas, porque estão presas espiritualmente. E preste atenção nisso. Tem pessoas que dizem o seguinte, que vida é essa? Que eu não posso mais viajar? Que vida é essa que eu não posso mais ir para um hotel, passar um final de semana? Que vida é essa que eu não posso mais tomar uma com os meus amigos? Que vida é essa que eu não posso mais sair numa balada à noite? E ficam angustiados, sabe por quê? Porque são presos a isso, porque a felicidade deles, a liberdade deles, eles entendem que depende de todas essas circunstâncias. Eu quero dizer para você, talvez você não compreenda o que eu vou lhe dizer, mas eu quero dizer isso de uma forma bem simples e direta. Preste atenção, se você for liberto por Jesus, se o Filho do Homem vos libertar, preste atenção, você não precisa de nada disso para se sentir liberto, para se sentir feliz. Você não vai depender de nada dessas coisas para entender que a vida é maravilhosa. Porque a nossa liberdade, porque o que nós precisamos para ser feliz, para nos sentir livre, nós não encontramos fora, mas nós carregamos dentro de cada um de nós. É Jesus quem nos dá o entendimento e a alegria de nos tornarmos livres em Cristo Jesus, mesmo diante dessa pandemia, mesmo dentro de casa, mesmo sem sair, sem poder viajar, sem ter um hotel, ou sem as festas que você acha que precisa. Jesus é suficiente para você se sentir livre em Cristo Jesus. Quão é maravilhoso quando nós encontramos
nós estamos oprimidos e encontramos liberdade em Cristo Jesus. Você já se sentiu oprimido espiritualmente? Talvez o diabo esteja dizendo no seu ouvido: sua vida não presta, agora que ficou sem razão. Eu quero dizer que o diabo é mentiroso e pai da mentira. João capítulo 8, versículo 44, diz que ele é mentiroso e pai da mentira. Eu quero dizer para você que a sua vida é maravilhosa, você só tem que entendê-la, que vê-la, que ser liberto, que se libertar dessa opressão maligna, de encontrar felicidade em Cristo Jesus. Eu falei, primeiro, que Jesus veio libertar o homem socialmente. Não sei se você consegue entender, ou se você já foi liberto socialmente, ou você acha que sua vida não presta porque você não é rico, porque você não está morando em canto A ou canto B. Eu quero dizer que Jesus quer libertar você. Segundo, a libertação política. Se livre disso, se liberte disso, não fique acorrentado a isso. Ore por todos, torça por todos, acredite que Deus vai colocar a pessoa certa, é Ele quem vai colocar, Ele quem vai libertar o país dessa dificuldade, Ele é quem tem poder para fazer isso. Se o meu povo orar e me buscar e clamar, se arrepender dos seus caminhos maus, eu sararei a sua terra. A carta a Crônicas, capítulo 2, versículo 14, diz isso. 7, versículo 14. Libertação política, libertação do existencialismo. Entenda que você está aqui porque você é importante, porque Deus tem algo maravilhoso para a sua vida. Deus tem algo maravilhoso para fazer em você e através de você. Você é importante. E por fim, liberdade aos oprimidos. Liberdade espiritual. Ele disse, olha, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente, vocês, eu e você, vocês serão livres, porque existe a liberdade falsa e mentirosa. A liberdade que precisa de muitas coisas externas para se sentir feliz e liberto. Essa é a liberdade mentirosa. Quem é liberto espiritualmente, quem foi liberto por Jesus, só precisa dele para se sentir liberto. E para dizer, que vida maravilhosa minha. Que vida maravilhosa minha. Essa é a proposta do Senhor Jesus. No versículo 19 ele disse, olha, e apregoar o ano aceitável do Senhor. A proposta de uma nova razão para a vida é viver por Jesus e para Jesus. Ele quer que você aceite Ele como seu Senhor. Ele quer que você entenda que só Ele pode libertar o homem nessas 4 áreas da vida.